Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui. Está cada dia mais bonito a nossa igreja, viu? Cada culto nós percebemos que tem tido uma frequência maior de vocês aqui presencialmente, tem sido motivo de felicidade para nós. Nós agradecemos muito, sabemos que muitas pessoas querem vir, né, mas aí estão impossibilitados, né? Algumas pessoas nos procuram, mas nós estamos aqui seguindo os protocolos e nós agradecemos muito você que pode vir, que está aqui, que seja uma bênção para você, que realmente faça a diferença na sua vida, que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Eu espero muito ser usado por Deus nessa noite. Nós somos aqui apenas um conduto do que Deus quer falar. Nós esperamos que Ele fale através de nós, então que Deus possa realmente alcançar nessa noite. E você que está nos assistindo, não sei se no smartphone, no celular, se está em casa, se não está, que você seja bem-vindo também, que o Espírito Santo fale com você. Nós estamos aqui orando por todos os nossos programas, por você que nos acompanha à distância, né? O pastor já citou aqui algumas pessoas que estão mais perto da gente aqui em Belém e outras pessoas que estão longe, em outros estados, até tem pessoas aqui que assistem de outros países, né? Aqui a nossa programação. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E eu quero convidá-lo nessa noite a ouvir algumas histórias e nós vamos meditar na palavra de Deus. Então peço que você tome sua Bíblia, tome atenção, que nós vamos adentrar nessa nova série, né? Essa série, ela foi pensada, eu acredito piamente nas coisas que acontecem na nossa vida, não por um acaso. Deus coloca ideias na nossa mente quando nós oramos, Deus coloca a ideia no nosso coração para que aquelas coisas que nós vamos externar a vocês, elas sirvam para a nossa vida e para a vida de vocês também. E quando nós estávamos orando, pedindo a Deus que nos desse ideias para novas séries, e me veio essa ideia para falar sobre coisas curiosas, sobre pessoas que sobreviveram, não do ponto de vista apenas mundano, mas olhando para a Bíblia você vai perceber que tem muitas histórias assim, extraordinárias de pessoas que passaram por momentos difíceis e conseguiram, com a ajuda de Deus, passar por esses momentos e sobreviver. E nós temos, é claro, também na história da humanidade várias histórias incríveis. Eu quero convidar vocês a assistir essa série para você meditar tanto nas histórias aqui, dessa vida que tem que ver com sobrevivência em momentos extremos, mas também de contextos bíblicos que falam de situações difíceis. Talvez você já tenha vivido alguma situação de correr o risco de perder sua vida. Eu confesso que eu já passei algumas situações difíceis. E eu acredito que muitos de vocês aqui, se eu fosse sentar para ouvir a história de vocês, também tem histórias aqui incríveis aí de sobrevivência, de algumas coisas que talvez você tenha vivido, né? E todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história, né? A grande questão é, será que o contador de história aqui é bom, né? Porque também tem que saber contar a história, né? Então, peço que você tome atenção para que nós possamos meditar aqui. E eu queria convidar você a ouvir primeiro o relato da história bíblica, o texto da Bíblia, que você abrisse aí a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Pronto. Marcos, no capítulo 4, verso 35. Como hoje eu não vou procurar vários textos, nós vamos aqui fazer uma abordagem apenas aqui dessa história, então vai ficar mais fácil para mim aqui. Sempre o pregador último achar, eu falo, a gente procura só com uma mão aqui, você está aí com as duas, podendo achar mais rápido, né? Mas eu fui esperto, já marquei aqui minha página para mim não perder tempo. Vamos ler então? Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Diz assim. Só aqui confirmar aqui. Estava aqui no capítulo 5. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa
que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pequeno relato. Essa história aqui está dentro de um contexto bem maior. No final aqui eu quero falar um pouco sobre esse contexto, mas nós vamos focar nessa história aqui. A história de pescadores habilidosos que, numa travessia de um pequeno mar, eles chamam de mar ali, mas é um lago, vamos já ver isso, passaram por uma situação difícil, correndo risco de vida. Não sei se algum de vocês já passou por isso, medo de morrer afogado, em naufrágio, alguma coisa assim, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui convidado a participar de um acampal, num lugar chamado aqui, alguns de vocês devem conhecer, Limoeiro do Ajuru. Quantos conhecem que estão aqui, Limoeiro do Ajuru? Olha aí, alguns conhecem, né? Para você ir para lá, para o Limoeiro do Ajuru, de onde eu saí de uma cidade chamada Abaetetuba, pastor deve conhecer. E nós fomos de barco, né? Fomos para o acampal, tudo legal, fim de semana. No retorno, no meio da Bahia, o barco deu problema. E encalhou em um banco de areia lá. E quando encalhou, estava muito forte a maresia e começou a tombar. E tinha toda sorte de pessoas ali, mulheres, crianças de colo, muitas pessoas em um barco. E foi um dia que eu senti medo ainda. Criança, sabia nadar bem, né? Nasci no interior, mas aquele desespero, todo mundo gritando, fiquei com medo de morrer também. Então já tive o medo de morrer. Não, acredito que não foi uma situação tão grave quanto a que os discípulos passaram, porque não estava tendo tempestade nem nada. Só foi o pânico ali da gritaria de todo mundo, né? Foi um momento estranho. Mas eu queria contar aqui a história de uma outra pessoa que passou por uma situação muito mais difícil do que essa minha, é claro. A história é de Steven Callahan. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas é uma história incrível que me chamou a atenção e gostaria de compartilhar com vocês aqui. Steven Callahan, ele foi nascido na beira de um oceano. O seu pai gostava de velejar e ele muito cedo se interessou por construção de barcos, por sair com amigos para velejar. E com 20 anos de idade, ele construiu seu primeiro barco. Era uma pessoa muito habilidosa, praticamente um engenheiro ali. Ele construiu seu primeiro barco. Essa é uma imagem do barco dele que ele construiu. Era um barco de pequeno porte. E o sonho dele era fazer a travessia do Oceano Atlântico, sair ali dos Estados Unidos e atravessar o Oceano Atlântico. Só que ele sempre protelou esse sonho, casou-se e no ano de 1980 ele teve uma crise no casamento, separou-se e estava muito triste e decidiu fazer a viagem dos sonhos dele. Ele queria ficar sozinho, então vou viajar, vou sair e vou fazer a travessia. Agora, no barco que ele havia construído há muitos anos atrás, ele saiu para fazer a travessia do Oceano Atlântico. E pasmem vocês, ele conseguiu chegar ao outro lado. Só que não foi suficiente. Chegou lá, deu reportagem, tudo, falou, foi entrevistado, falou tudo bonitinho e decidiu voltar. E o retorno já não foi tão simples assim. No 7º dia de viagem de Callahan, ele já era um velejador experimentado, passou por uma tempestade muito forte. Só que não era a maior tempestade que ele havia enfrentado. Então ele fez todo o procedimento ali que um velejador habilidoso poderia fazer e durante a noite ele desceu para o seu aposento ali para dormir. Muito barulhento, muito saculejo, mas ele foi dormir. E durante a madrugada ele disse que ouviu um forte estrondo no casco do barco dele. E esse estrondo, ele não sabe dizer se foi uma pedra, se foi uma rocha ali, que ele não havia percebido no mapa onde ele estava, ou se foi uma baleia, ele conta. E ele acorda com um jato de água sobre ele, muita água, e o barco enchendo de água rapidamente. E ele, desesperado, só teve tempo para pegar, essa é uma imagem aí de um bote que ele levava ali, um bote inflável. Ele joga, esse bote tinha capacidade para 6 pessoas, ele jogou no oceano e puxou uma cordinha que era para inflar. E o bote não inflava, ele conta, né? Isso deu um desespero, a água continuou enchendo ali o barco, já que estava afundando.
Quando o bote enche, ele pula para o bote, ele percebe que ele não tem nenhum mantimento, não tem nada ali para passar e não teria tempo, não ia sobreviver muitos dias se ele não tivesse mais nada. Então, o barco já tinha afundado. E tem que tomar uma decisão agora de voltar e mergulhar para pegar alguma coisa para sobreviver. Então, ele pula na água, mergulha e pega um kit que ele havia amarrado ali, corta com uma faca e tira um kit. Nesse kit, você vai ver nessa imagem aí, foi o kit que ele usou para passar alguns dias aí, que nós vamos já ver quantos dias ele passou aí no oceano. Tinha 1,5 kg de comida, 4 latas de água, que seria o equivalente a 2 litros de água, alguns objetos de sinalização e um arpão para pesca. Dentro também tinha algumas linhas, enfim, né? E algumas louças, né? Garfo, faca, algumas coisas que ele colocou dentro ali. E com isso, Steven ele ficou nesse pequeno bote durante 76 dias no mar. 76 dias. Eu quero contar aqui algumas coisas que aconteceram aqui para a gente ganhar tempo. Se você quiser depois saber mais detalhes, ele escreveu um livro, vou falar no final aqui sobre isso, é uma história incrível, realmente, de sobrevivência. Algumas coisas curiosas que aconteceram com ele ali, eu quero falar, claro, da primeira noite, né, quando ele percebe que ele já está ali agora, quando ele se dá conta ali, quando ele passa para o bote, já está ali todo molhado, fala que a primeira noite foi muito difícil, molhado, muito frio, ficou com medo já de morrer na primeira noite de hipotermia. E ele diz o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui menor para eu não virar aqui. Naquela noite, eu fiquei dentro daquele pequeno bote com as ondas batendo nas laterais, enquanto eu tirava a água que ia entrando nele com uma velha lata. Um pouco antes do amanhecer, meu velho barco afundou completamente e então eu soube que estava completamente sozinho. Essa declaração que ele faz ali da primeira noite ali, que ele percebe que agora ele ficou realmente em uma situação complicada. Dentro do bote havia 3, eu esqueci agora a expressão aqui, seria na imagem que você está vendo ali, é como se fosse um depurador de água, que servia para transformar a água vaporizada ali em água boa para beber. No primeiro dia ele tenta fazer o processo, só que ele não conseguiu acertar a inflagem certa dos balãozinhos ali. Ele tinha 3. E a água que estava sendo produzida para ele era água salgada, então ele não conseguia beber a água que estava sendo produzida. E teve que tomar uma decisão. Eu vou rasgar para eu saber como funciona direito, para eu poder ter água doce, senão eu não vou conseguir sobreviver muitos dias. E só tinha 2 litros de água. Então ele faz isso, ele rasga e ele consegue aprender ali como é que funcionava direitinho. E ele fica com esses 2 elementos ali para poder produzir. Produzia aproximadamente diariamente 300 ml de água, 300 ml de água apenas. Imagina para alguém que fica pegando o sol o dia inteiro, 300 ml de água não é praticamente nada, praticamente nada. Então essa é a situação que ele estava ali com a questão da água. E ele chega na história, ele conta que apenas no 14º dia ele consegue pescar alguma coisa ali com seu arpão, porque ele tinha que esperar o peixe passar bem pertinho ali dele, e nos primeiros dias não passava peixe nenhum. Só que com o tempo ele percebeu que os peixes começaram a se aproximar do bote, porque a silhueta fazia alguma espécie de sombra ali, e os peixes começaram a acompanhar, muitos peixes acompanharam. Ele conta até que ele começou a nomear alguns peixes que cercavam aqui ele, né? Ele conhecia pela cicatriz ou pela cor, ele nomeou esses peixes, alguns, né? Ele fala que ele só matava aqueles que ele ainda não tinha dado nome, né? Ele conta na história dele lá. Então, no 14º dia ele consegue pescar seu primeiro peixe. E uma coisa curiosa que acontece, olha só, 7º dia consegue água, no 14º, primeira porção de alimento, fora o que ele já havia levado, né, 1,5 kg, e agora no 28º dia ele começa agora a sentir forte a questão da solidão, do medo, e é o dia em que ele chora a primeira vez. Ele relata que no 28º dia, homem forte, né? Talvez eu, na primeira noite, nos primeiros minutos, já estava chorando ali, desesperado. E olha o que ele diz aí. Percebi que a minha vida era tão completamente aberta e vazia como aquele oceano. Imagina um homem que saiu de casa porque tinha fracassado no casamento. Não estava bem, estava mal. Ele fala que ele saiu para ficar só mesmo. Só que ele era um homem duro, não queria dar o braço a torcer. E nesse dia ele reconheceu que a vida dele não passava de uma vastidão de nada. Um homem vazio. E ele chora a primeira vez. E a história continua, e eu queria aqui mostrar
essa aqui é uma foto dele no dia do resgate, né? Depois de 76 dias, eu vou contar aqui um detalhe da história do 40º dia até esse dia. No 40º dia, ele já não conseguia mais manter o bote dele cheio, porque tinham muitos furos que tinham sido causados por diversas coisas. Por exemplo, uma vez ele usou o arpão para pegar um peixe, e quando ele fisgou o peixe com o arpão quebrou no peixe. E o peixe saiu nadando para baixo do bote dele e rasgou o bote com um pedaço do arpão. E aí ele teve que improvisar alguma coisa para fechar ali o furo, né? E ele disse que passou 10 dias para conseguir remendar esse furo. 10 dias. E a partir do 40º dia, ele disse que ele não conseguia mais manter aqueles furos ali. Então ele teve que ficar inflando dia e noite o bote dele. Não sei se você já encheu esses colchões infláveis. Como que é penoso, cansativo. Agora imagine um homem que está sem comer direito, sem beber água direito, ele estava, no final das suas forças, fazendo isso ali para não morrer. E ele conta que nesse período, ele já ali entre o dia 50 em diante, ele decidiu se entregar. Vou morrer, não dou mais conta, não consigo. Aí ele deitou, esperando a morte chegar. Só que quando ele estava ali deitado, alguma coisa dizia para ele não se entregar. Aí ele levantava e continuava a inflar ali o barquinho. E ele ficou, todos os dias ele tinha esse dilema. De manhã se mantinha esperto. Aí quando ele ia chegando à noite, ele ia ficando mais triste, mais cansado. E aí ele pensava de novo na morte, pensando dia após dia nisso. Ele conta que passaram aproximadamente 7 embarcações por ele, enquanto ele estava ali. E não conseguiram ver, ele sinalizava, não conseguiram ver ele, até que ele sai da rota marítima comercial. E aí agora ninguém conseguia ver, e ele achou, agora chegou o fim da minha vida. Até que no 60º dia, 66º dia, né? Dia 76, para quem quer compreender melhor, né? Ele já estava ali muito fraco, não conseguia mais fazer quase nada, seus pés estavam inchados, ele falou que ele não conseguia mais se apoiar nos seus pés direitos, de tão inchados que estavam. Ele, então, observa e vê no horizonte luzes, e percebe que tem uma ilha a aproximadamente de 10 a 14 quilômetros ali dele. E ele, no último suspiro de vida ali, começa a pensar em nadar até aquela ilha. Seria fatal para ele, não tinha força para fazer isso. Mas um homem desesperado, ele começa a se enrolar em algumas partes da lona ali, porque ele já ia pular na água. Então ele percebe que uma embarcação está vindo na direção dele. Olha que curioso. A embarcação era a embarcação desses pescadores aí, que estão na imagem. Os pescadores perceberam que os animais estavam rodeando alguma coisa no meio do oceano, e eles não sabiam o que era. Então eles se aproximaram para saber o que era. E o que estava atraindo as aves era os restos de peixe que ele havia deixado. Ele tirava as vísceras do peixe, comia a parte da carne e comia as vísceras depois. Então as aves ficavam sobrevoando ali, porque estavam ali sendo atraídos pelas vísceras dos peixes que estavam ali. E isso fez que chamasse a atenção dos pescadores, e eles se aproximaram. E ele diz que o olhar dos pescadores, quando olharam para ele, era um olhar assim, de arrepio, porque ele estava completamente desfigurado mesmo. Essa é uma imagem do rosto dele, depois que ele foi encontrado ali, alguns dias depois, já acho que, se eu não me engano, 6 dias depois. Mas, pasmem vocês, essa imagem dele, 6 dias depois, no hospital ali, passando por um tratamento, ele só conseguiu andar 6 semanas depois que ele foi encontrado, de tão fraco que ele ficou. Ele percorreu ali no seu bote, 2.898 quilômetros. Ele ficou com menos de 45 quilos, um homem de mais de 1,80 m de altura. Ficou realmente muito mal, Hoje ele palestra, ele conta essa história, uma história muito impressionante mesmo. Ele escreveu esse livro aí, A Deriva, 76 dias perdido no mar. Uma história incrível de sobrevivência, história incrível. E essa história está intimamente ligada com a história da Bíblia aqui. Porque o mar em que os discípulos estavam atravessando junto com Jesus não era um mar tão grande quanto o Oceano Atlântico, já falei. Ali o mar que a Bíblia fala é esse mar, o Mar da Galileia, é um lugar de água doce. A medida, para você ter uma ideia, é de 21 quilômetros na parte mais extensa, e de largura aqui, que é mais estreito, seria na parte mais larga, na parte de largura, em 13 quilômetros. Então, relativamente pequeno comparado ao oceano, é claro,
mas eles chamam de mar porque numa região que é desértica, com esse montoeiro de água aí, para eles é um mar, né? Então, quando você vê no texto bíblico, você vai perceber essa questão. Só que essa região que é pequena, relativamente, ela passa por situações adversas porque ela é cercada de montanhas. E no alto de alguma dessas montanhas é muito frio. E o ar frio que desce ali para essa parte, esse mar, ele fica a 213 metros abaixo da linha do mar ali. Então é bem baixo. E as montanhas mais altas, elas mandam um ar frio ali, encontrando com ar quente ali embaixo, bolsões de ar se formam ali, formando tempestades ali incríveis ali naquela região. E foi uma dessas que pegou ali os discípulos, né? Então, a história que nós lemos ainda há pouco aqui, no capítulo 4 de Marcos, está falando de uma história de pessoas experientes no mar, experimentadas, que passam por uma situação de vida ou morte, de fato, ali. Aí tem uma coisa curiosa que eu queria relatar aqui a vocês com relação a essa questão, é que muitos historiadores céticos, eles diziam que não era possível essa história ser verdade, história bíblica. Porque eles dizem o seguinte, que no tempo de Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, não existiam embarcações que conseguiriam levar de 10 pessoas naquela região. E durante muito tempo eles batiam nessa tecla, diziam, não tem como essa história ser verdade. Só que um achado de 1986, ele jogou por terra esse argumento ali. Impressionante como Deus faz, né? Sempre quando o cético começa a falar algumas coisas, parece que Deus, para provar, ele acaba de alguma forma mostrando que eles estão errados. Essa embarcação é uma embarcação que está ali, nessa região ali, próximo ao Mar da Galileia ali, é conhecido como o barco de Jesus. É claro que não se pode afirmar que era o barco literalmente que Jesus andou ali, mas é uma possibilidade, porque ele foi datado como uma embarcação ali do primeiro século. Aonde ele foi encontrado, 2 pescadores irmãos estavam andando ali, procurando algumas coisas, e eles encontraram essa embarcação. Era uma época de seca ali, de nosso verão aqui, né? Então a água recua bastante. E eles andando ali na beira, procurando alguma coisa de valor, eles viram uma silhueta diferente ali, e se aproximaram e perceberam que era uma embarcação, e chamaram os arqueólogos. Ali é cheio de arqueólogos sempre, né? E os arqueólogos passaram 12 dias ali, preparando essa embarcação para tirar. Eu acabei de esquecer de falar ali das medidas, né, do barco. Era uma embarcação com uma capacidade para levar de 10 a 15 pessoas. E aqui é uma imagem dos arqueólogos ali fazendo todo o processo para remover. Imagina que era uma embarcação muito frágil, porque já estava com quase 2000 anos, molhado. Então eles molharam, passaram uma série de produtos ali especiais, colocaram essa esponja, uma espuma, para proteger na hora de deslocar o barco daí. Foi um processo que durou 12 dias para remover dali. E hoje essa embarcação está em exposição. Olha aqui ao final, depois que eles, como se fizesse uma embalagem especial para tirar dali, né? Todo um cuidado para tirar. Foi assim realmente um achado riquíssimo, né? Então você percebe que a história bíblica sempre se confirma. Sempre se confirma, ainda que algumas coisas aqui ainda não estejam bem claras, mas confie porque ela vai ser confirmada. Então, fecha parênteses aqui para essa questão aqui interessante que eu mencionei. E eu gostaria aqui de falar agora dos velejadores. Machado de Assis, ele tem essa frase, que é uma frase muito interessante, que diz assim: não é em terra que se fazem os marinheiros, mas no oceano, encarando a tempestade. Marinheiro bom é aquele que já foi experimentado, é isso. E sabe que nós, aqui eu e você, nós somos marinheiros aqui da vida. Nós estamos passando aqui por uma espécie de navegação, onde a sua vida é um barco, é uma embarcação. Claro que é uma metáfora que eu estou fazendo aqui, mas eu queria que você pensasse a partir de agora assim. E tem uma outra frase que eu acho muito interessante também, não encontrei o autor dessa frase, mas é uma frase que eu acho interessante, que diz assim: às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Ele acalma o marinheiro, e outra, Ele nos ensina a nadar. Às vezes é assim que Deus trabalha, às vezes é assim. E você vai perceber uma coisa interessante nessa história, que nós lemos agora o livro de Marcos aqui, que é a seguinte: quem que pede para atravessar para o outro lado ali na história, no texto bíblico? É o próprio Jesus. Ele fala, né? Olha, vamos atravessar para o outro lado. E você vai perceber que, mesmo às vezes, você fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, você vai passar por momentos difíceis. Porque quando você desobedece e passa por momentos difíceis, é mais fácil você achar, não, eu estou sofrendo porque eu fiz algo de errado. Não é assim que a gente pensa, né? Se eu fiz algo de errado, o que a lei da semeadura diz, né? Se eu faço uma coisa de errado, se eu planto, eu vou ter que colher. Agora, quando eu faço tudo certo, por que eu passo por momentos difíceis?
Às vezes, mesmo você obedecendo a ordem de Deus, você pode passar por momentos difíceis. Não acreditem em religião, em lugares que estão dizendo por aí que se você segue a Deus, você não vai ter sofrimento, você não vai ter dor. Isso não é bíblico. Isso não é verdade. Lembra de Jonas? Jonas passou por uma tempestade, mas ele estava desobedecendo a Deus. Mas e quando eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu passo por isso? Eu vou dizer por quê. Eu queria aqui falar agora sobre a questão das tempestades. Eu quero apresentar aqui 4 pontos para vocês. Primeiro, as tempestades, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Elas chegam para todo tipo de pessoa. Para todo tipo de pessoa. Para o rico, para o pobre, para o doutor, para o iletrado, para o novo, para o velho, para o religioso, para o não religioso. A tempestade chega para todo mundo. Então ela é inevitável. Se você está vivendo aqui, saiba que você vai passar por tempestade. A tempestade também, elas são imprevisíveis. Sabe aquele dia que você sai, sobretudo aqui em Belém, que você sai, está um sol bonito, né? Você sai tranquilo, né? Sol bonito, e de repente se forma uma chuva e cai aquele temporal. A tempestade também é assim. Elas chegam de forma inesperada. É quando você sai de dia de casa e você não está esperando e você sofre um acidente. Você bate o carro. Quando você recebe uma ligação do trabalho, no trabalho, que alguém da sua casa está passando por momento de dificuldade, se acidentou. Ou quando você descobre que seu cônjuge está te traindo, algo inesperado. Ou quando você descobre que seu filho, que você criou com todo cuidado, que está agora no mundo das drogas. As tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades também, elas são inadministráveis. Por mais habilidoso que você seja, por mais sábio aos seus olhos que você seja, você não consegue administrar uma tempestade. Os discípulos eram pescadores, homens experimentados do mar, e ainda assim tiveram medo de morrer. Porque a tempestade que mesmo o velejador mais habilidoso não consegue traspassar, precisa de ajuda. E é nesse momento, que agora eu faço o link com o nosso momento de saúde, que você vai perceber que você vai estar jejuando, que você vai estar orando, clamando a Deus, que você vai estar chorando aos pés de Deus e as coisas não vão passar, a tempestade vai continuar, você vai estar sofrendo, você vai estar chorando de dor na tempestade, porque você não consegue administrar. Aí alguém pode se perguntar, mas pastor, e aí então, qual é a solução? A solução é lembrar que as tempestades, elas são pedagógicas. Por mais que você não tenha controle, Deus está sob controle. Elas podem vir de forma surpreendente para você, mas elas nunca vão surpreender a Deus. Deus sempre sabe o que vai estar acontecendo com você. Ele sabe agora, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, Ele sabe o que vai acontecer com você. Porque Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então a tempestade nunca pega você de surpresa. E ela é pedagógica, sabe por quê? Porque ela nunca vem para te matar, ela nunca vem para te destruir, ela vem para te fortalecer, para te ensinar. As tempestades têm essas questões. E para chegar aqui a uma reta final dentro dessa mensagem, eu queria aqui apresentar 3 pontos importantes dessa mensagem. Pode passar e encher o quadro aí, são 3 pontos importantes. Primeiro ponto. Quando você olha nesses textos aí, você vai ver 3 pontos interessantes. O primeiro ponto é que, mesmo que Jesus esteja no barco, por vezes nós vamos sentir medo. Você tem certeza, sabe aquela certeza que você tem que Jesus está com você, mas você continua com medo. Não tem problema de você sentir medo, mesmo sabendo que Deus está te acompanhando. Jesus teve medo. Jesus teve medo. Segundo ponto, às vezes nós temos as atitudes certas, mas nós expressamos de maneira errada. Os discípulos, eles foram procurar Jesus, a atitude certa, mas eles tiveram a atitude errada, porque eles fizeram a pergunta errada para ele. Mestre, tu não te importa que nós pereçamos? Tu não está vendo, Senhor, o que eu estou passando? Tu não está vendo a minha vida como está difícil? Por que o Senhor não resolve o problema? Atitude certa, mas nos expressamos de forma errada. E por fim, dentro desse aspecto, o terceiro ponto: se Jesus estiver no barco,
ainda que o barco balance, o barco nunca vai afundar. Se ele estiver no barco, o barco não afunda. Isso é uma ciência que nós devemos ter no nosso coração. Sabe por quê? Porque o texto ele tenta responder a 3 perguntas. Eu queria pedir que você voltasse comigo ao texto, só para a gente ver as 3 perguntas aqui. O verso 38, nós temos a pergunta dos discípulos a Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta do discípulo a Jesus. E Jesus, no verso 40, vai responder a eles, ou melhor, vai fazer uma pergunta também. Agora a pergunta é de Jesus para os discípulos. Olha o que ele vai fazer. Como é que não tendes fé? Por que vocês não têm fé? Por que a fé de vocês é tão pequena? E agora nós temos a terceira pergunta, que é a pergunta que geralmente, às vezes, nós nos fazemos, né? Depois que a gente sabe do poder, da grandeza de Deus, depois que nós vemos os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Quantas situações difíceis nós já passamos e nós percebemos que Deus conduziu toda a nossa vida. E aí nós temos a terceira pergunta, verso 41, final do verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Marcos responde quem é. As histórias seguintes, ele vai contar algumas parábolas, depois ele vai contar algumas histórias. As 3 próximas histórias são as seguintes. Aqui Jesus mostra que ele tem autoridade sobre a natureza. Ele manda o vento parar, ele manda o mar parar, se estava agitado, manda se quietar. E aí ele sai, depois quando ele desce do barco, ele faz o quê? Ele expulsa uma legião de demônios de um corpo de pessoas que estavam ali endemoniadas. Esse Jesus ele tem poder sobre o mal, sobre os demônios. Em seguida, ele vai e cura uma mulher que está sofrendo há 12 anos por um fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a doença. Não importa a doença que você tenha, se ele quiser te curar, ele pode te curar. Ele pode te curar. Ele tem poder sobre a doença. E mais, Jesus depois chega à casa de Jairo. Ele ressuscita a filha de Jairo. Porque esse Jesus ele tem poder sobre a morte. Amém? Jesus tem poder sobre a morte. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Então não importa a tempestade que você esteja vivendo, que você está passando, se você se colocar nas mãos do Senhor, você vai passar incólume por ela. Amado Pai Celestial que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por saber que mesmo em momentos difíceis aqui nessa vida, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, conduzindo todos os nossos passos. Nos abençoa, Senhor. Nós queremos te conhecer, não só apenas de ouvir falar, mas de ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso relacionamento mais íntimo, Senhor. Abençoe essas pessoas que vieram aqui essa noite, as pessoas que estão nos assistindo, ainda que seja uma gravação, que o Teu Santo Espírito também esteja nesse momento trabalhando no coração de cada pessoa. Mas de forma muito especial, eu te peço por essas pessoas que estão se preparando para o Santo Batismo. Continue a se manter, Senhor, ao lado dessas pessoas, trabalhando no coração delas, ensinando a elas, Senhor, que elas precisam saber para um maior compromisso contigo a cada dia. São as bênçãos que nós te rogamos por nós e por nossos irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.